Oxirredução. O que é a oxirredução? A oxirredução, ela é um processo que une duas palavras, né? Ela é uma palavra formada por duas palavras, oxidação e redução. É a transferência de elétrons entre essas espécies, tá? Enquanto uma espécie está sofrendo a oxidação, a outra sofre a redução, certo? As que sofrem a redução ganham elétrons e as que sofrem a oxidação perdem elétrons. Aqui é o exemplo, né, que eu trouxe, que seria do magnésio. Ele está em chama, essa filetinha aqui é o magnésio, tá? Ele está em chama, e estando em chama, e em contato também com o ar, a gente vai formar o óxido de magnésio. E aí, esse óxido, ele tem um formato branco. E o magnésio, como a gente pode ver aqui, ele tem um formato cinza. Onde a gente vê muito isso? Né? A gente utiliza isso nos fogos de artifícios que a gente vê no final do ano. Então, por exemplo, o magnésio, ele tá dentro ali do canhão, que a gente tem ele dentro, e aí a gente queima ele, né? E quando ele sobe, ele fica assim, branquinho, né? No caso aqui, houve a formação do óxido de magnésio. Então, a gente vê muito isso nos fogos de artifício. Onde mais a gente vê isso? A gente também vê isso, no caso, quando estamos numa festa de aniversário, hoje mais conhecida como as flores de lótus, né? As velas de lótus, né? E aí ela vai queimar, ó, vai entrar em contato, né, com a chama mais o oxigênio, vai formar, então, essa chama brilhosa que a gente está vendo, que seria o óxido de magnésio. Tá vendo que bonita essa reação química? Então, essa, no caso, é a reação do magnésio com ar. Então, a gente tem o magnésio mais o oxigênio que está no ar, formando o óxido de magnésio. Isso nós conhecemos como reação de oxidação do magnésio. E a oxidação, antigamente, pelos mais antigos, eles acreditavam que o que seria a oxidação? Você pegar um metal e acrescentar oxigênio a esse metal. Então, isso seria um processo de oxidação, certo? Ela, então, é a reação com o oxigênio, mas ela não ocorre somente com oxigênio, tá? Vale ressaltar, depois mais para frente eu vou mostrar para vocês, que existem outros elementos, eles vão reagir entre si e vai sofrer também uma oxidação, tá? E ela significa, então, a perda de elétrons. Por que que ficou, então, a oxidação conhecida como perda de elétrons e não mais como esse conceito de colocar o óxido ao metal, ao seu metal, né? Por quê? Porque ela também ocorre com outros elementos. Então, a gente entender que a oxidação é a perda de elétrons, fica um pouco mais fácil, porque senão a gente ia só assimilar que a oxidação só iria acontecer com o oxigênio. A princípio, nos estudos, eles pensavam isso, mas hoje a gente sabe que ela não ocorre também somente com o oxigênio. Vamos lá, então, mostrar uma reação de oxidação. O magnésio sólido, que é conhecido como magnésio metálico, mais o oxigênio, formando o óxido de magnésio, tá? O oxigênio está na forma gasosa. Então, o óxido de magnésio, ele vai, o quê? O magnésio aqui, ele perdeu elétrons. Ele está unido, tá? Ele fica nessa forma, mas ele está unido. Então, aqui a gente tem a ionização, e ele unido com o óxido de magnésio vai ter essa forma. Então, aqui ele perdeu os elétrons dele. Quando ele perde os elétrons, a gente coloca um sinalzinho de mais aqui em cima, tá? Então, isso significa que ele perdeu, ou seja, ele oxidou, tá bom? E aqui nós temos também o magnésio com o gás cloro. Lembra que eu falei? Não ocorre também, ocorrem com outros elementos também. Formando quem? O cloreto de magnésio. E aqui o magnésio também perdeu elétrons, então a gente coloca o sinal positivo, mostrando que ele perdeu. Aqui ele perdeu 2 elétrons, tá? E esses elétrons, eles são perdidos na camada de valência. Então, eles são retirados da camada de valência.
tá indicando, então, aqui a oxidação, que é a perda de elétrons, né? No quais, então, a gente viu que a oxidação é a perda de elétron, das quais estão sendo transferidas para outra espécie. Então, os elétrons do magnésio estão saindo dele e indo para o cloro. A mesma coisa aqui, ó. O magnésio está perdendo os seus elétrons e está indo para quem? Para o oxigênio. E aí, nesse caso, o oxigênio aqui vai ser um íon e o cloro também, porque ele está ganhando. A gente tem que também lembrar desses conceitos. Quando ganha, né, ou quando ele perde elétrons, eles deixam de ser átomos e passam a ser íons, tá bom? E aí os íons, eles podem ser os ânions, né, que são os negativos, no caso aqui seria o oxigênio ou o cloro, e eles podem ser íons cátions, ou seja, quando eles ficam mais positivos. Por quê? Porque eles perderam esses elétrons, tá bom? Ou seja, eles oxidaram. Então, a reação de oxidação, a gente vai ver aqui um exemplo no laboratório. Então, eu trouxe para vocês o exemplo da maçã, né? Ela não acontece só com a maçã, né? A reação de oxidação, a gente pode ver ela em outros aspectos das nossas vidas também, né? Que seriam, no caso, a da vela do aniversário, ou dos fogos de artifícios, e agora a gente vai ver um exemplo no laboratório, né? Reparem na pinça, e aqui, ó, seria o magnésio metálico. Então, ele fez a queima do magnésio. Tá vendo? E aqui ele mostra pra gente também, né, o óxido de magnésio sendo formado. Legal, né, pessoal? E aí a gente pode ver que, conforme a temperatura, né, esse material estava em estado gasoso. E aí, quando ele entrou em contato com o vidro, a gente teve, então, aí essa troca de temperatura, né? E aqui ele passou para o estado sólido. Tá vendo a diferença? O óxido, ele é branco e o magnésio puro, ele é metálico, tá? Ele tem essa cor aí metálica. Agora, a reação de redução. O que seria, então, uma reação de redução? Né? Ela era vista antigamente como que a extração do oxigênio do seu metal, né? Ou então a extração, desculpa, a extração do metal do seu óxido, ou seja, a separação. Enquanto a oxidação era a união do oxigênio com o metal, a redução é a separação deles dois. Só que a gente sempre vai ter em vista o metal. Por exemplo, a gente tem aqui que o óxido de ferro, né? E aí, nesse caso, ele vai reagir com monóxido de carbono, porque essa extração do metal do seu óxido, ela pode ser feita com o carbono, com algum ácido, tá? Ou com dióxido de carbono. E aí vai formar o ferro líquido. Deixa eu só pausar aqui um pouquinho, porque tá passando um carro, eu não sei se vocês vão me escutar, eu vou esperar ele passar aqui. Então, vai formar o ferro líquido, opa, mais o dióxido de carbono, tá? Na forma gasosa. Então, aqui a gente tem o óxido de ferro, né? Na sua forma lá, a gente viu na natureza, mais o monóxido de carbono no estado gasoso, formando ferro, no caso, aqui está no estado líquido, e 3 mols, né, de dióxido de carbono. A gente pode ver, então, ó, a separação, que foi onde a Pro destacou para vocês. O ferro, ele estava unido ao seu óxido, e agora ele está sozinho, tá vendo? O metal, ele ficou sozinho. Então, nesse caso da redução, como eu falei, as espécies, elas vão ganhar os elétrons. Então, aqui, o ferro, ele ganhou elétrons nessa reação, tá bom? E aí vai diminuir a sua carga. Por quê? Porque o elétron, ele é muito negativo. Então, quanto mais negativo, menor o número,
tá bom? Vamos lembrar lá daquela parte da matemática da reta, né? Quanto mais negativo, mais à esquerda. Então, quanto mais negativo, menor o número. Quanto mais positivo, maior vai ser essa sua carga. Bom, um outro exemplo que a gente pode dar também seria as soluções do íon brometo, tá? Adicionado cloro. Então, a gente pode perceber também que a redução ela não ocorre só com o óxido, né? O óxido de ferro, o óxido de magnésio, não. Ela acontece também com outros elementos da tabela química que não estão envolvidos o oxigênio juntos. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem o brometo de sódio sólido, mais o mol do gás cloro gasoso, né? No caso, seria o gás cloro, formando o quê? 2 mols do cloreto de sódio, mais o bromo no estado líquido, tá bom? Aí aqui a gente vai ter um exemplo. O que a Pro quer mostrar aqui? Né? Aqui ele vai acrescentar essa solução, e quanto mais cloro tiver, ela vai ficar amarelada, certo? E no caso do bromo líquido, tá? Que seria aqui uma molécula do bromo líquido, né? Quanto mais laranjada, mais vermelhinho, assim, ele vai ficar com essa aparência. Então, aqui a gente vai ver, ó, por exemplo, vou dar uma pausa aqui. Tá vendo nesse começo? A gente vê que ele fica bem amarelinho, conforme está mostrando aqui, tá? Essa foto eu tirei do livro do Atkins. E aqui no começo ele tá bem amarelinho. Por quê? Porque eu tenho muito cloro. E aí, conforme vai entrando essa solução do brometo de sódio, ele vai ficando mais marronzinho. Aqui, ó, na formação do bromo líquido.